Olá, empresário! Aqui é o Eduardo Sodré, do canal Me Explica Contador. Nesse vídeo, eu vou te falar um pouquinho sobre a medida provisória que foi feita para desburocratizar toda a sistemática empresarial brasileira, convertida na Lei nº 13.874, mais conhecido como a Lei da Liberdade Econômica. Mas antes de mais nada, para você que ainda não é inscrito nesse canal, clica aqui embaixo para se inscrever, dá um joinha nesse vídeo, clica no sininho para receber as nossas notificações e compartilha para que esse conteúdo possa chegar ao maior número de empresários possíveis e assim a gente venha ter uma economia cada vez ainda melhor, beleza? Vamos lá! No primeiro vídeo eu falei muito sobre a questão trabalhista, sobre o que essa medida provisória trouxe de benefícios na relação entre empregado e empregador. Para você que ainda não assistiu, volta lá e assiste, ok? Nesse vídeo, eu já vou falar um pouquinho sobre o que essa medida provisória trouxe de benefícios para o empresário, certo? A primeira coisa que eu achei muito interessante nessa medida provisória foi que o governo criou uma nova natureza jurídica, conhecida como a Sociedade Individual Limitada. Como assim? Acontece o seguinte, quando a pessoa ela queria abrir um negócio, um empresário quer formalizar a sua empresa e ela não tinha um sócio, ela tinha duas opções. Ou o empresário escolhia em ser uma firma individual ou uma EIRELI, que é uma empresa individual de responsabilidade limitada. Qual que era o maior problema de tudo isso? A firma individual não existe o que nós chamamos de blindagem patrimonial. Quando a pessoa abre uma firma individual, ou até mesmo para você que tem uma firma individual, saiba que os bens da pessoa jurídica se misturam com os bens da pessoa física. E qual que é o maior problema disso? Em questões trabalhistas, em questões de falência, os seus bens particulares são sim utilizados para quitar dívidas ou problemas que a sua empresa venha a ter. Um outro problema também que uma firma individual tem é que no caso do falecimento do titular dessa empresa, não existe uma empresa para se deixar de herança para os herdeiros, e sim aquele CNPJ ele é automaticamente extinto com o falecimento do empresário. Por outro lado, a outra maneira que tinha era a EIRELI, que é uma empresa individual de responsabilidade limitada. A EIRELI, sim, ela possui a blindagem patrimonial, elas distinguem o que é o patrimônio, o que é a responsabilidade da empresa e o que é o patrimônio do empresário. O maior problema é que, na legislação, a EIRELI precisa ter a comprovação de integralização de capital de pelo menos 100 salários mínimos. Na atual data, seria quase R$100 mil. E nós sabemos que muitos empresários que estão no início da sua carreira, eles não têm esse valor todo de capital. Se tivesse, seria ótimo, mas não tem. E a pessoa partia, então, para ou abrir a EIRELI de forma irregular, sem ter realmente esse dinheiro ou a comprovação desse patrimônio, ou então abria-se uma sociedade limitada, onde muitas vezes a pessoa colocava cônjuge com 1% só para configurar como uma sociedade limitada. E o governo, vendo toda essa dificuldade do empresário, criou então essa nova modalidade de empresa. Nós ainda esperamos que a Receita Federal venha se atualizar para receber essa nova natureza jurídica, que as juntas de todos os países venham estar preparadas para a Constituição. Então, a medida provisória foi liberada agora, no final de setembro. Eu espero que até ainda na virada desse ano, todos os órgãos estejam preparados para a abertura dessa nova modalidade. Isso eu achei uma coisa muito interessante, porque o empresário pode ter a blindagem patrimonial sem ser obrigado ou sem ser incentivado a fazer nada irregular, colocando uma pessoa com 1% na sociedade ou abrindo uma EIRELI sem ter de fato esse dinheiro. O outro ponto muito importante também na constituição da empresa é que várias atividades com nível baixo, com risco baixo, ou seja, sapateiros, empresas que não trabalham com nenhum setor ambiental, com nenhum risco, essas empresas chamadas de baixo risco, elas foram isentadas de várias comprovações de alvarás de funcionamento. Lembrando ainda que essa medida provisória, essa lei convertida agora no final de setembro, vários municípios ainda não estão preparados para fazer aberturas sem exigir a BITSE, sem exigir alvará de funcionamento ou sem exigir a VCB dos bombeiros. Mas já é um sinal de facilitação na vida do empresário para formalizar, para sair do anonimato e formalizar o seu negócio.
Um outro ponto também muito interessante nessa MP foi a questão que nós batemos muito em cima aqui na Result, é sobre a despapelização. A partir dessa medida provisória, vários documentos que antes eram obrigatórios serem realmente documentos físicos impressos, elas vão passar a ter validade jurídica o documento escaneado, ou seja, o documento em PDF. Com isso, facilitando muito a vida do empresário na questão de guarda e organização de documentos comprovatórios de qualquer ações trabalhistas, empresariais. Isso facilita muito, que vem de encontro também com toda a tendência mundial de um controle de tarefas sem documento, sem papel, né? Sem a necessidade de agressão, agredir ao meio ambiente, com a necessidade de cada vez mais desmatarmos para ter papel. Então, esses foram os pontos que eu achei mais interessante dessa lei para o empresário, certo? A parte trabalhista veio ajudar muito, toda essa medida provisória, isso tudo foi para que nos próximos 10 anos venham ser gerados mais de 3 milhões de novos postos de emprego. Ou seja, o governo realmente desburocratizando, tirando o poder do governo de impedir ou de colocar empecilhos no empresariado e assim gerar novos empregos. Então assim a gente consegue entender que realmente não existe patrão sem funcionário e não existe funcionário sem patrão. Que ninguém é inimigo de ninguém, que nós precisamos realmente estarmos juntos para que nós venhamos ter um país melhor, que o nosso PIB venha a crescer, que toda essa desburocratização seja para o benefício do empresário. Espero que você tenha gostado então dessa sequência de 2 vídeos. Novamente, clica aqui embaixo, se inscreva nesse canal, compartilha e coloca principalmente as suas dúvidas. Diga o que um contador pode esclarecer para o seu negócio. O que você tem hoje na sua empresa que você tenha dúvida e que um contador seria a pessoa indicada para te responder. Faça compartilhar então para que todos os empresários venham conhecer este canal, tá certo? Eu agradeço muito e que verdadeiramente a sua empresa possa ter melhores resultados. Valeu!